Bom pessoal, bom dia a todos. Então na aula passada a gente começou a falar sobre correntes elétricas, porque a gente está pensando agora em introduzir a ideia de magnetostática. Então a gente vai falar sobre campos magnéticos e para isso a gente precisava falar sobre correntes elétricas, porque a gente tem que correntes elétricas, né, geram campos magnéticos. Então, para poder obter expressões, por exemplo, envolvendo, né, correntes e campo magnético, a gente precisa, né, usar grandezas, em particular J, a densidade de corrente, né, grandezas que estão ligadas com correntes. Do ponto de vista, né, experimental, a relação entre campo magnético e correntes foi estabelecida, não na forma que a gente vai escrever aqui, né, mas foi estabelecida por Biot e Savart, né, que estavam estudando experimentalmente em 1820, né, a forças ligadas com correntes elétricas, né, e forças então produzidas por campos magnéticos. Então estavam interessados em escrever, em obter, em definir expressões que ligassem, né, correntes que passavam em fios com campo magnético e com força, então, que eram produzidas, né, por essas correntes. Então, a versão atual dessas expressões é conhecida, né, na forma que a gente vai escrever aqui, como lei de Biot-Savart. Então, a lei de Biot-Savart ela, né, expressa o campo magnético gerado por uma distribuição de correntes. Então, pensando na forma de fios, né, então, distribuição de correntes em linhas, então a gente precisa de alguns elementos, né? Então, por exemplo, a gente precisa de um fio com uma corrente, lembrando que a gente está falando de correntes estacionárias, né? Com uma corrente, né, circulando por esse fio. Daí a gente precisa de um certo elemento de arco, né, tangente ao fio, numa dada posição. A gente precisa também da posição desse elemento de arco do fio, que é um elemento do fio. Precisamos também de uma certa posição do espaço, que a gente vai chamar de Rzinho, né? E precisamos também da diferença entre essas duas posições, que é o que a gente chama de vetor Rzão, que é R menos R'. R' representa as fontes, né? A gente já usa essa convenção há bastante tempo, né? E aí, eventualmente, para esse sisteminha aqui, a gente vai ter no ponto P, que é numa posição R genérica, a gente vai ter um campo magnético gerado por cada um dos elementos do fio,
sendo que o gerado por esse elemento de fio vai ser dado por essa seguinte expressão. Então, o campo magnético, né, que vai ser gerado por esse elemento de fio, vai ser dado por uma expressão que é essa daqui. Onde o Rzão, né, é R menos R'. Aqui, só para a gente cuidar, né, dl é associado com a fonte, então, né, já que a gente tem R menos R', né, para não misturar com a posição do observador. Então, em termos, né, de elementos para um fio, a gente vai ter um campo magnético elementar, né, dB, dado pela expressão 18. Se a gente tiver uma distribuição de correntes num volume, então a gente está falando de uma densidade de corrente J, que existe num volume. Então essa parte aqui, IDL, basicamente vai ser trocada por algo do tipo JdV. Então a gente vai ter um dB Mi0 sobre 4π, né? J, que vai ser de R' vetorial R sobre R ao cubo dV. Então, JdV, IdL, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o correspondente disso para uma superfície. Tá? I acontece numa linha, J acontece no volume e vai ter uma densidade que acontece numa superfície. Tá? Bom, só para ilustrar isso, vamos ver um primeiro exemplo aqui. Para que a gente, inclusive, obtenha alguns campos magnéticos que são importantes. O primeiro exemplo é um fio retilíneo de comprimento L, muito fino, né? Um fio mesmo. Daí passa uma corrente I constante no fio, magnetostática. E a gente quer achar o campo magnético. Então, a gente tem que desenhar alguns elementos aqui para poder justamente
usar as expressões que a gente obteve para esse caso. Nesse caso, como a gente tem um fio, a gente está interessado na expressão 18, a gente tem que escrever R', DL, basicamente. Então, primeira coisa, considerar o desenho. Ou a figura. Aí, a gente tem que pensar o seguinte, como a gente tem um fio, né? Então, primeiro vamos pensar num fio assim. Temos um pedaço de fio, que tem um certo comprimento L aqui. Bom, a gente tem um eixo, né? Claramente a gente tem um eixo que acompanha o fio. Então a gente pode chamar esse eixo aí de eixo qualquer coisa. Agora, qual é o sistema de coordenadas mais interessante para esse problema? A gente tem que pensar em que tipo de simetria esse fio tem. Bom, a gente tem um fio, né? Pedaço de fio, isso aqui, ou isso aqui, né? Tem um segmento de fio. A simetria desse fio, né, está ligada com em torno de qual eixo você pode girá-lo e continuar tendo a mesma coisa. Então, você tem um eixo que é justamente esse eixo aqui. Se você pegar e girar o sistema em torno desse eixo, isso não muda. Isso nos caracteriza, né, a ter um sistema de coordenadas cilíndricas, onde esse eixo é justamente o eixo Z. Então, pensando agora nessa outra visualização do negócio, a gente tem o eixo Z, e está lá o pedaço de fio. A origem vai estar em algum lugar aqui, né, como lá. Então, a gente tem aqui uma posição, né, que a gente chama de Z0. Lá vai ser Z0 mais L. Né? A gente quer o campo num ponto P que está a uma certa distância do fio. Então, ponto P. Né? Como a gente está usando coordenadas cilíndricas, então a gente tem ao ponto P. E em coordenadas cilíndricas, essa distância aqui vale ρ. E, bom, aqui a gente tem um ângulo que é θ. Né? Essa posição aqui é Z0, isso vale L. Tá? Então, essa distância aqui também vale ρ. E aí a gente tem, eventualmente, alguns parâmetros adicionais aqui, caso a gente precise. Né? A gente tem uma corrente I que circula, por hipótese, por exemplo, assim. Né? E a gente tem mais um elemento aqui, que é DL'. A gente precisa da posição desse DL', que é o nosso R'. A gente precisa da posição do observador, que é nosso R. E agora temos que escrever as coisas aí, né? Nosso observador aqui está aqui. Isso é R. E aqui está R'. Então a gente tem agora o seguinte.
grandezas importantes. Então, primeiro, dl', ele é um dz' na direção z. Daí temos o r', que é um z' na direção z. Aí temos r, que é a posição do observador, né? Que é a decomposição disso com, né, uma altura genérica aí. R, ρ, ρ, mais z, k, onde ρ e z são constantes. Daqui sai Rzão, que é R menos R', que é então ρ mais Z menos Z', Daqui sai também o módulo do R, que vai ser ρ² mais Z menos Z' ao quadrado raiz. E daqui também sai o dl vetorial R, que é igual a dz' vetorial dl vetorial R, que é igual dz' vetorial ρ mais z menos z', que é igual, por sua vez, né, k vetorial k dá zero, k vetorial ρ da θ, então ρ dz' θ. Sendo que nesse caso, né, isso envolve a posição do observador, que é fixa. Você vai integrar em z', não em θ. Com isso, né, a gente agora monta esse negócio. Então, B vai ser a integral de dB, que vai ser a integral ponto μ0 sobre 4π e dl vetor R, o que é ρ dz' θ sobre R ao cubo, ρ² mais z menos z' ao quadrado na 3 meios de, já que a integral em z', z0 a z0 mais L. Isso é nosso campo magnético. Só para simplificar um pouco aqui, μ0 e ρ θ 4π para fora da integral, z0 mais L, dz' ρ² mais z menos z' ao quadrado, 3 meios. Daí agora a gente pega e faz uma substituição trigonométrica ali para poder resolver aquela integral. Então, a gente tem o seguinte: z menos z' vai ser ρ tangente de alfa. E aí, menos dz', estamos derivando, né? Ρ, secante ao quadrado de alfa, d alfa.
Daqui a gente tira também que a tangente de alfa, que a gente vai precisar, é isso aqui. Por enquanto é isso. Integral Z0 a Z0 mais L. Pensando primeiro só na integral indefinida. Z ao quadrado mais Z menos Z' ao quadrado na 3 meios é igual. dz' é menos ρ secante ao quadrado de alfa até alfa. Aqui embaixo, z menos z' ao quadrado é ρ quadrado tangente ao quadrado. Então, ρ quadrado coloca em evidência, vai dar um ρ ao cubo, sobra 1 mais tangente ao quadrado, que é secante ao quadrado, na 3 meios, que é secante ao cubo. Então, 1, 2, todo mundo aqui. 1 sobre secante é cosseno. Então, menos integral de cosseno alfa até alfa. Figura deixa, porque pode ser que precise. Então, a integral. Depois a gente pensa nos limites. Rho quadrado mais z menos z' ao quadrado na 3 meias igual menos 1 sobre ρ quadrado. A integral do cosseno é seno. Seno alfa. Bom, então a gente vai precisar também lá, né? A gente tem a tangente, mas a gente vai precisar do seno. Tangente é seno sobre cosseno. Né? Também é cateto oposto por hipotenusa. Dali, então, a gente acha quanto é que vale, né, o seno alfa. Então, seno, cateto oposto por hipotenusa, tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Então, cateto oposto por hipotenusa, isso é o seno alfa. Então, B vai ser, pensando na integral indefinida, voltando na integral que a gente acabou de achar, vai ser menos 0 e ρ θ sobre 4π, que multiplica 1 sobre ρ quadrado z menos z', ρ quadrado mais z menos z' ao quadrado raiz. Isso z0 a z0 mais L. 1 cancela.
aquele menos lá eu posso usar para trocar a ordem de aplicação dos limites. Então vai ficar assim: mi0 e 4 π-rho, 0 e 4 π-rho, θ coloca no final, que multiplica. Então, primeiro aplica em Z0, por causa do menos. Z menos Z0, rho quadrado mais Z menos Z0 ao quadrado, raiz. Menos Z menos Z0 mais L, rho quadrado mais Z menos Z0 mais L ao quadrado, raiz, fecha aqui, θ. Isso é o campo magnético gerado por aquele segmento de fio. Aí a gente pode ter dois limites que são importantes, né? O primeiro limite é quando L vai para infinito. Então a gente tem um fio semi-infinito. O segundo limite é quando Z0 vai para menos infinito, de modo que a gente tem um fio infinito. A gente tem que ter um certo cuidado nesses limites, por causa de uns quadrados, aí, como Z0 vai para menos infinito. Tá? Então, basicamente, quando Z0 vai para menos infinito, aqui vai dar 1. E quando L vai para infinito, aqui também vai dar 1. Menos 1, no caso. Então, no caso, o que a gente pode fazer é Z menos Z0, como Z0 vai para menos infinito, menos Z0 vai para mais infinito. Então aqui vai ser Z mais menos Z0. Aqui também. Esse termo aqui, né, Z mais Z0, na verdade menos Z0 ganha de Z. Aqui embaixo também. Então vai ser esse termo ao quadrado, que ganha disso aqui. Então vai ser esse termo aqui ao quadrado, raiz, que vai ser esse próprio termo. Esse dividido por esse, na verdade vai dar 1. Mesma análise vai acontecer no outro, só que vai ter um sinal de menos. Vai dar menos 1. Então vai ser 1 menos menos 1, que vai dar 2. Então, um campo magnético de fio infinito ele é, né, inversamente proporcional à distância, ele cai com inversa distância, do tipo μ0i sobre 2πρ. Né, e ele é na direção θ. Então, ele é circunferencial em torno, né, do fio. Então, ele tem componente apenas na direção θ. Tá? E esse resultado é um resultado bastante importante, né? Esse é o campo magnético mais simples, digamos assim, né? O campo de um fio muito longo. Né? Então, a primeira aproximação para um campo de um fio é dado pelo campo de um fio muito longo. Tá?
Bom, na próxima aula, né, a gente vai ver mais alguns exemplos de aplicação, né, da linha Biosavar, só para a gente mostrar como é que funciona algumas expressões para uma configuração de fios importante e para introduzir também uma outra densidade, né, que é uma densidade de corrente que acontece numa superfície e que vai ser importante para depois estabelecer as condições de contorno para os campos quando você tem uma interface. Então, pessoal, curtiu? Dá um joinha, né? Ajuda o canal, se inscreve, comentários aqui embaixo e até a próxima aula. Pessoal, obrigado, até mais, tchau!